Mas me parece que esse projeto que o senhor está traçando é um projeto de centro-direita. Eu lembro muito das eleições aqui para a Prefeitura de São Paulo. Me parece que o discurso está alinhado em torno de uma política liberal, uma política de direita, sem o radicalismo da direita. Mas pela conjugação de forças, pelos players políticos que estão colocados nesse tabuleiro de xadrez, me parece que esse projeto é um projeto de centro-direita. Os rótulos, eu entendo que possam facilitar, mas eu, às vezes, complico um pouco, porque cada um tem uma leitura desses rótulos diferente. Você tem uma leitura, talvez mais técnica e acertada, outros, apressadamente, vão entender o seguinte: olha, eu me lembro que eu perguntei uma vez para um amigo meu, tá? Me permite contar só essa historinha. Ele me perguntou: tá, Eduardo, mas tu te colocas ao centro, mas é um centro mais à direita ou mais à esquerda? Eu tive que devolver para ele a pergunta. Tá bem, o que você entende como esquerda e como direita? Ele me respondeu: esquerda eu vejo mais programas sociais, questões de cultura, né, respeito à diversidade. Eu digo, tá bem, entendi. O que você vê como direita? Não, direita eu vejo reforma na máquina pública, privatização, mais apoio ao empreendedorismo, né, então um Estado menor no final das contas. Tá bom, mais enfrentamento ao crime. Aí eu disse, ok, entendi a sua visão de esquerda e de direita. Agora só me responde uma coisa: por que as duas coisas são incompatíveis? Onde é que não dá para fazer um governo que cuida da cultura, que respeita a diversidade, que tem preocupações sociais relevantes em programas que ajudem a população mais vulnerável? E aí o que eu mais me afasto aqui da esquerda nessa visão é de que a esquerda parece ter uma visão muito mais apegada à correção das desigualdades do que à geração de igualdade de oportunidades. Eu acho que tem que trabalhar sobre as desigualdades, né? Sem dúvida nenhuma, mas não pode se resumir a isso. A política social mais efetiva é aquela que traz para a igualdade de oportunidades. Eu preciso oferecer educação de qualidade e capacidade dessas famílias mais vulneráveis de terem os seus filhos na escola. Então, eventualmente, se eu tiver que pagar bolsas para que ele permaneça lá, mas se eu não der para ele um ponto de partida mais semelhante ao dos outros, nunca vamos alcançar um país próspero, né? Porque não seremos capazes de produzir mais, porque nós vamos estar formando pessoas pouco capazes de produzir mais. Então, eu preciso trabalhar muito a igualdade de oportunidades. Então, aqui eu acho que tem um ponto com a esquerda que me afasta na visão sobre temas sociais deles. Mas com a direita também não acho que possa ignorar essas questões sociais. Então a direita olha muito, tem que reduzir a máquina, tem que isso, que aquilo. Eu concordo, mas se nós não usarmos a máquina, a capacidade dela para fazer essa igualdade de oportunidades, não vai ter mercado que resolva os problemas sociais. Não é o mercado quem resolve os problemas sociais. Eu preciso ter um mercado vibrante, confiante e investindo. Mas o Estado tem um papel aqui de promoção, de igualdade, de oportunidades, inclusive para economicamente gerar os resultados necessários a partir de uma educação que forma uma mão de obra mais produtiva e, consequentemente, gera espaço para crescimento econômico no Brasil. Até porque a demografia não vai nos ajudar mais. O Rio Grande do Sul já tem esse desafio. Mas o Brasil ali na frente vai ver, né, o nosso bônus demográfico se encerrando e, consequentemente, menos gente entrando no mercado de trabalho, menos consumo e, consequentemente, o nosso crescimento econômico vai começar a apertar mais. Se não tiver produtividade maior, nós vamos ter muitos problemas. Tem mais pergunta, Túlio? Quer fazer mais alguma? Eu vou ser mais objetivo, prometo. Não, o problema não é esse não, senão eu já ia passar. Vai lá, governador, Túlio. Ficou muito claro as suas posições pessoais, uma posição de um social-democrata, pega coisas da direita, pega coisas da esquerda, procura um certo equilíbrio, eu acho que está perfeito. Mas o que a gente está olhando é um projeto do nós, não do eu, do governador, é um projeto do nós. Veja as pautas: segurança pública, um rigor maior, um aumento do efetivo de policial. Queria discutir até a proposta de segurança pública do governo federal e tenho a inclinação que o senhor deve ter discordâncias quanto a esse modelo. Política econômica não é o do aumento do consumo, é o da redução do déficit público. Questões como reforma tributária, o senhor já se posicionou contrário a algumas centralizações de poder em torno da União. Então as pautas, elas são as pautas defendidas hoje pelo grupo político de direita. São as pautas que o eleitor vai olhar e vai se identificar como uma pauta mais à direita. Então eu não estou falando das suas posições pessoais e sem ter bola de cristal, mas me parece que essa conjugação de forças, Tarcísio, Kassab, Ratinho, Eduardo Leite, caminha para esse espectro político ideológico.
O senhor confirma? Acho que temos uma análise muito bem feita aqui. E o desafio é o seguinte, o flerte com ações antidemocráticas, né, executadas pelo ex-presidente Bolsonaro, é o que me gera talvez um pouco de distância destes governadores. Eu tenho muita afinidade com eles em muitas pautas. Me aproximo muito deles e gosto deles no trato pessoal, inclusive. Tenho certeza que são diferentes do que foi o ex-presidente Bolsonaro, mas não deixam de estar lá, de alguma forma, se associando, né, ao que representa o ex-presidente Bolsonaro do ponto de vista antidemocrático. Isso me incomoda, isso me gera um incômodo. Por isso que se for para construirmos uma alternativa conjuntamente, vamos ter que conversar sobre os valores, especialmente em relação à democracia, às instituições. Como eu disse, não dá para apostar num caminho de rompimento, de rupturas para o Brasil, porque isso vai cobrar um preço gigantesco para o país. Nós temos que ter uma trajetória adequada dentro da Constituição, respeitando, né, a nossa democracia, opiniões divergentes. Eu mesmo divirjo do PT, mas eu nunca, vocês vão ver eu falando, o presidente Lula é aquilo, é isso, eles querem destruir, eles querem acabar, porque eu entendo que eles têm um ponto de vista diferente do meu, que eu vou combater com base nos argumentos. Eu quero mostrar para as pessoas de que o caminho que eu ofereço é melhor. Eu não preciso convencer para o eleitor de que o outro é pior. Eu tenho que mostrar o quanto que o meu é melhor. E não é só, se for para mostrar que o caminho deles é pior, eu vou divergir nas ideias. Eu não preciso falar que é do mal malvado, que é feio, que é isso ou qualquer outra coisa. Então tem uma forma de fazer política aqui também, porque se nós não formos capazes de curar as feridas dessa divisão enorme que o país passou e vivermos mais longamente essa divisão, é muito ruim. Famílias que deixam de conversar entre si, filho com pai, pai com, né, com o tio, com seja lá o que for. Eu tenho certeza que todo mundo que nos assiste aqui tem casos, né? Amigos que não podem conversar, que se afastaram por causa da política. Não está certo isso, gente. Então, temos que ter alguma forma de recomposição e isso passa por voltar a fazer boa política. Vamos enfrentar, vamos debater, não tenho nenhum problema aqui, ó, chamar para debater alguém do PT, alguém do PL e manifestarmos e brigarmos no campo das ideias, sem problema nenhum. Vou mostrar que temos as ideias que eu considero melhor, o eleitor tem a capacidade de fazer o seu julgamento. Mas eu não preciso dizer que um é safado, que o outro é isso, ou que não sei o quê. Enfim, isso me incomoda. Acho que é muito importante o país superar essa divisão, porque senão nós vamos... Também pode até alguém ganhar a eleição com a base na divisão, mas está aí, né? Não governa. Fica uma agenda que não prospera no Congresso, que é super atacada. O país precisa superar isso. Muita gente... Aliás, basta ver o seguinte... Se o Lula ganhou com muita popularidade as eleições anteriores, se depois o Bolsonaro ganhou a eleição, e se depois o Lula voltou, e tem muita gente que votou no Lula, que depois votou no Bolsonaro, que votou no Lula de novo, é óbvio, né? Eu acho que os resultados das eleições mostram isso. Então o eleitor, ele está procurando um caminho, ele quer algo diferente, ele quer um caminho novo. Ele tentou o Bolsonaro, se desiludiu, votou no Lula para tirar o Bolsonaro. Muita gente votou no Lula sem querer o Lula, mas porque não queria mais o Bolsonaro. Então as razões do eleitor estão muito mais em evitar um e outro. Eu acho que a eleição, eu insisto, é um momento muito precioso para a gente gastar votando contra. Você tem que ir para a urna levando sua esperança para o Brasil. E não simplesmente, meu Deus, nos livre deste ou daquele. Né? Vou votar nesse porque tenho pavor daquele. Vou votar no outro porque quero evitar que o outro volte. 4 em 4 anos a gente tem a chance de decidir o futuro do Brasil. A gente vai gastar votando contra. Eu quero votar a favor. Né? Então, sim, eu acho que talvez tenha uma maior parte da minha agenda que está, do que eu penso para o Brasil, que está mais alinhado do centro para a direita, sem compartilhar com aquela extrema-direita que, né, tem um viés autoritário e antidemocrático, né, e de rupturas. Não me contem comigo para isso. Mas tenho muito compartilhamento também de sensibilidade sobre determinados assuntos que são bandeiras que acabaram sendo empunhadas pela esquerda. Não posso dizer que não foi a esquerda que melhor abraçou causas de diversidade, de políticas relacionadas à cultura, né, e até mesmo de programas sociais. É legítimo, é justo que eu reconheça isso. Acho que não podem ser apropriados por eles, porque não são exclusivamente deles. Né? O PSDB mesmo, quando governou, como o presidente Fernando Henrique,
criou programas como Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, que foram embriões do Bolsa Família. Então, essa preocupação social está conosco também. Mas a esquerda teve mais sucesso de apropriá-las. Então, eu espero que a gente encontre um caminho alternativo e, se for para fazer uma composição, nós vamos ter que sentar e conversar. Bom, qual é o projeto? Beleza, eu tenho disposição para liderar um projeto. Né? Eu afirmo aqui categoricamente, sim, aspiro ser candidato a presidente da República. Desejo liderar um projeto para o país, acredito num projeto alternativo. Mas eu não vou colocar a minha aspiração acima do projeto de Brasil. Se nós entendermos ali na frente que tem um nome que melhor eleitoralmente se viabiliza e que compartilha de uma visão comum de Brasil, com valores semelhantes e com um projeto muito próximo do que eu penso no Brasil, vamos embora, vamos ajudar. E quando eu falo semelhantes e próximo, é porque política a gente não faz com quem pensa igual, né? Política é justamente sobre composição de visões diferentes. Até um limite em que você não consegue compatibilizar, mas se você consegue compatibilizar, temos uma visão para o Brasil de prioridades nisso, naquilo, de forma de fazer política também, mas com sintonia, então por que não fazer a composição? Agora eu quero ter a oportunidade, vou buscar a oportunidade de mostrar que eu posso liderar um projeto que eleitoralmente se viabiliza e que, mais do que isso, politicamente é capaz de liderar o país. Porque não basta ganhar a eleição, né? Tem que ganhar a eleição e ter a capacidade de implementar a agenda depois. Pode ter um candidato que, não, esse aqui é o melhor para ganhar a eleição. Depois não governa porque não vai ter capacidade nenhuma de construção de base, de apoio social ou, né, de criar um sentimento positivo. Então não é só sobre ganhar a eleição, é ganhar a eleição e depois ter a capacidade de governar.